In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Amém. A festa de São Jacob e São Matias é um dos nosso padroeiro, como todos os apóstolos o são. Lembra a intimidade que este apóstolo, junto com João e Pedro, a intimidade a que foram chamados por Jesus. Eram esses três, Pedro, Tiago e João, foram aqueles três que mais, de fato, Jesus chamou para estar com ele em momentos muito importantes do seu ministério. Transfiguração, ressurreição da filha de Lázaro, no Jardim das Oliveiras durante a agonia, enfim. Estavam sempre presentes justamente estes três, Pedro, Tiago e João. E o fato de Tiago participar assim tanto da intimidade de Jesus mostra este amor de predileção que Jesus lhe tinha. E é um mistério, esse é um mistério em Deus. Quer dizer, Deus tem predileção. Veja como é o amor. O amor não é uma coisa fria, uma coisa igual para tudo. Não, faz as diferenças. O amor reconhece as individualidades. O amor é para cada um. É para cada um de nós o amor de Deus. Deus nos toma a nós como somos ao nos amar. Nem deixa de ser menos Deus por amar com diferença a uns e aos outros. Porque é próprio do amor reconhecer, não ter em si a diferença, mas reconhecer no outro a diferença. E dar-se a cada um segundo estas diferenças. Dá-se todo, mas dá-se segundo estas diferenças. Isso que é o amor de Deus. E é assim também que temos ouvido dizer que há uma predileção de Deus em direção aos sacerdotes. Os filhos prediletos de Deus. Nós, os sacerdotes. E agora, refiro-me sobretudo, sem dúvida aos bispos também, mas refiro-me sobretudo aos presbíteros. Os presbíteros como eu. Isso. Aos padres. Aos padres. São os filhos prediletos de Deus. Os padres, eu estou pensando sobretudo em nós padres hoje, isto é, que vivemos aí nessa igreja toda com problema. Toda com problema. Sem papa. Um homem lá usurpando. Veja, eu me convenço cada vez mais que se trata de uma usurpação. Porque Bergoglio estava em conluio. Ele participou do conluio de Daniels, Martini, Rumes. Diz que eram sete cardeais. A gente não, quem saberá direito esse número? Bom, que eram 7 cardeais, que está lá no livro de Daniels, tá? Que conjuraram para fazê-lo papa, já na primeira, na primeira vez quando elegeram Bento XVI, ali já queriam Bergoglio. Foi o candidato mais forte. Venceu Bento XVI pela graça de Deus. Pronto. Venceu Bento XVI porque a maioria dos cardeais o admiravam muitíssimo. Tinham visto ele ali como predileto de João Paulo II.
Foi natural que o elegesse. Não houve aquela força possível. Mas agora sim, aproveitando-se de todos os escândalos que este mesmo grupo fez, que este mesmo grupo promoveu, durante o pontificado de Bento XVI, todos esses escândalos que este mesmo grupo promoveu, aproveitando-se de tudo isto, quer dizer, trabalharam a consciência dos cardeais e conseguiram a eleição de um deles, Bergoglio. Eleição inválida, nula. E são todos excomungados late sentense. Esses cardeais, todos excomungados late sentense. Já por isso. Claro que depois, com todas as aberrações que temos visto da parte de Francisco, ficam excomungados todos aqueles cardeais e bispos que o apoiam e seguem essa contra-igreja que este homem dirige. Pronto. Então, mas eu digo, os sacerdotes, eles ficam aí no meio termo, é uma posição muito incômoda dos padres. Porque, sim, de um lado eles devem comunhão e obediência aos seus bispos, ao Papa. Devem obediência, comunhão com eles. E do outro, eles têm que ter fidelidade ao povo, à igreja, a Jesus Cristo. E por isso se sentem incomodados. Estão ali no meio do caminho, bem no meio da briga. Bem no meio da briga. Eu resolvo com muita facilidade a disputa, a dificuldade. Mas eu entendo que muitos padres não têm essa clareza, seja de doutrina, seja da visão da realidade, para poderem se posicionar com esta limpidez e com esta clareza com que eu me posiciono. Resolvo com facilidade, porque como todos estão vendo, é fácil de... Bom, basta, como digo, basta examinar o primeiro escrito realmente saído da mão de Francisco, a Evangelii Gaudium. Não, nem precisa ir a este escândalo que foi... Também já o Vaticano II tinha sido um escândalo, mas nem precisa ir a este escândalo que foi o Sínodo da Família e a esta aberração que foi a Amoris Laetitia, que é a Amoris Laetitia, provocando verdadeiro cisma. Nem precisa chegar aí. Basta, como digo, a leitura da Evangelii Gaudium. Claro que dentro desse contexto, de todo o pontificado, o falso pontificado desse antipapa Francisco, tudo se esclarece muito melhor. E quando vem e começam a vir à luz, como estão vindo agora à luz, todas essas notícias dessa máfia de galo e de tudo aquilo que Francisco faz e diz, bom, pronto, aí já o quadro de horror fica pintado. Está pintado o quadro de horror. O quadro de horror do fim dos tempos. Da segunda besta de Apocalipse 13, o falso profeta, que é justamente Jorge Mário Bergoglio. Eu consigo ver isso, então, com toda a lucidez e toda a clareza. Mas eu compreendo, como digo, compreendo. Por que estes padres, essa multidão de sacerdotes, fogem da intimidade do Senhor? Traem o povo, traem o seu povo, o Evangelho, Jesus Cristo nosso Senhor. Traição. É preciso, sei lá, que intimidade com Jesus. É preciso,
Na oração, sobretudo. É preciso uma intimidade muito grande com Jesus na oração. É preciso estudo. Com certeza, o estudo formal dos documentos da igreja, poucos padres fazem. Conhecer bem a doutrina da igreja, o que é a sua estrutura, o que realmente a sustenta, qual é a sua fé, estudar os dogmas. A história da igreja, com certeza também é tão importante. Mas é preciso também abrir um pouco o leque para colocar isso dentro do contexto da história atual, daquilo que vai acontecendo. Se é para apontar datas, vamos lá dizer 1517, esta revolução que foi o protestantismo, mas depois, sem dúvida, reconhecer a apostasia das nações, com a criação do Estado norte-americano, a Revolução Francesa e tudo aquilo que significa. Depois para dentro da igreja, ver o que significou a grande viragem do século XIX e a modernidade que começou a assaltar a igreja e que encontrou as duas grandes portas que escancarou, isto é, aquela do movimento litúrgico e aquele outro do movimento bíblico. E ver como essa invasão foi feita oficialidade no Concílio do Vaticano II. Então os padres precisam ver, olhar, conhecer tudo isto. E conhecer tudo isso com os olhos, não simplesmente dos livros tradicionais, que mascaram aquelas coisas todas, mas ver aquilo como realmente está nos grandes apologistas, sobretudo naquilo que se veicula como tal na internet. Isto, garimpar lá, estudar também, através desse meio moderno de comunicação, onde a gente fica conhecendo muita coisa, pode aprender muita coisa, sim, senhores. Um doutor formado somente lá em Roma, como eu mesmo fui formado, se não abrir um pouco os olhos para além da literatura clássica de formação dos doutores da igreja, não vai enxergar, não vai ver. Então, é preciso ter muita intimidade com o Senhor na oração. É preciso ter muito estudo, aprofundar o estudo da Santa Igreja e do mundo, da Igreja e do mundo. E finalmente ter coragem junto do seu povo. Amor pelo povo não é possível que se deixe todo o rebanho de Cristo ser conduzido por esses falsos pastores. Sim, falsos pastores que se fazem justamente todos aqueles que não vão a esta intimidade com Deus. E dentre estes, infelizmente, tantos presbíteros, tantos, quase a totalidade dos bispos, os cardeais e até Bento XVI, colaborando para que... E esse é o grande problema, quer dizer, vivendo este cisma, colaboram para que essas ovelhas todas estejam sendo conduzidas por mergulho aos pés do anticristo, assim que ele aparecer, assim que ele for apresentado. E será apresentado pelo próprio falso profeta, pelo próprio mergulho lá no Vaticano. Então, quer dizer, ora, não é possível que um presbítero, vendo tudo isto, fuja à intimidade do Senhor, traia o compromisso sacerdotal,
e deixa abandonado a irresponsabilidade de bispos e cardeais o pastoreio do seu povo. Não é possível, não se admite. Então, queridos, é o grande clamor que se faz. Oh, se esta voz pudesse ser levada realmente a todos os presbíteros, todos eles, para que, sentindo esse amor de predileção de Deus, tivessem a coragem de dar o passo, de romper com esta contra-igreja, com Francisco e todos aqueles que comungam com ele, e continuarem na fidelidade do Senhor e da obra da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo em um Deus